Fala galerinha, professor Rico falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2020, segunda aplicação. Dois atletas partem de pontos, respectivamente, P1 e P2, em duas pistas planas distintas, conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo dessa forma a mesma distância L. Os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento L minúsculo nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C. O raio do semicírculo maior é R1 e o raio do semicírculo menor é R2. Está aí o desenhozinho, né? Sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo medido em radianos subentendido pelo arco. Então, ele está dando uma fórmula aí, né? Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo P2CP1 pela diferença Lzão menos Lzinho é dada por. Então, cuidado porque ele quer como resposta, né? A resposta que ele quer é a razão do ângulo P2CP1 pela diferença Lzão menos Lzinho. Beleza? Então, vamos tentar ver o que a gente pode fazer aí, né? Porque o ângulo P2CP1 é esse ângulo aqui que ele quer. Ó. Esse ângulozinho aqui. Lzão seria a distância percorrida pelos dois, né? Tanto por um pelo outro. Menos Lzinho seria o trecho em linha reta, né? Que ele chama aqui. Esse Lzinho é o trecho em linha reta. Então, veja só o que a gente vai fazer. Vamos fechar isso aqui. E eu vou pensar o seguinte. Na verdade, esse Lzão menos Lzinho é esse comprimento aqui, que é igual também a esse comprimento aqui, ó. Que ele fala que os dois percorreram a mesma distância no final, né? Então, eles vão percorrer esse pedacinho aqui, mais o L, esse pedacinho aqui, mais o L. Aí, de forma que, como isso tudo aqui é Lzão, se eu tiro Lzinho, essa distânciazinha aqui é exatamente esse comprimento, que é também esse comprimento aqui. Os dois são iguais, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse ângulozinho aqui de alfa, que é esse ângulo aqui do numerador. Chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Esse ângulo em azul, né? Esse ângulo em azul que sai do ponto P2, eu vou chamar de alfa 2, é o ângulo todo, viu? O ângulo todo aqui, chamar de alfa 2. E esse ângulozinho aqui do verde de alfa 1. E vamos supor que esses alfas sejam medidos em radianos. Né? Vamos supor que tanto alfa quanto alfa 1 quanto alfa 2 sejam medidos em radianos. Então, o que eu vou ter? Ó? O comprimento Lzão, vamos pensar, para o ponto 1, né, para o atleta que saiu do ponto 1, para o atleta que saiu do ponto 2. Então, o raciocínio vai ser o mesmo. Né? O atleta que saiu no ponto 1 vai percorrer o raio R1, que é o maior, né? O raio do semicírculo maior, R1, e vai descrever um ângulo alfa 1. Então, a distância percorrida por P1, pelo atleta 1, vai ser o quê? Alfa 1 vezes R1. Beleza? E mais L, né? Então, é o comprimento mais o pedaço de linha reta. E o atleta 2 vai ser o quê? Alfa 2 vezes R2. Só que essas distâncias, elas têm que ser iguais. Alfa 1, R1 é igual a alfa 2, R2. Porque ele fala que todos eles percorreram a mesma distância, né? A mesma distância Lzão. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Além disso, eu sei que esse alfa, essa diferençazinha aqui, né? Esse alfa, esse ângulo alfa,
é a diferença entre o ângulo α2 e o ângulo α1. É α2 menos α1. Né? Esse ângulozinho alfa é a diferença entre α2 e α1. Né? Porque o α2 acaba percorrendo um ângulo maior, porque justamente o raio é menor, né? Para grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos tentar ver o que é que a gente quer, né? Eu quero a resposta. Ó. A resposta aqui é alfa, que eu chamei de alfa esse ângulo, né? Dividido por Lzão menos Lzinho. E esse Lzão menos Lzinho é ou α1R1 ou α2R2. Né? Tanto faz aí, dependendo do que eu possa querer. E esse alfa é α2 menos α1. Então, eu posso pensar alguma coisa do tipo assim, ó. Vamos tentar encontrar uma relação primeiro entre α1 e α2, né, para poder buscar a resposta. Né? Então, vou ter uma relação assim, ó, α1R1 é igual a α2R2. Então, eu vou dividir esse camarada para cá, vou dividir esse camarada para cá. Então, vou ter α1 dividido por α2 é igual a R2 dividido por R1. Né? Vamos guardar essa relação aí. α1 dividido por α2 é R2 dividido por R1. E aí eu vou tentar arranjar alguma maneira de escrever essa relação só em função de R1 ou R2. Beleza? A ideia basicamente seria essa. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever isso aqui como α2 menos α1 dividido, aí eu escolho um ou outro. Né? Eu posso dividir por α1R1 ou por α2R2, tanto faz, porque esse Lzão menos Lzinho é exatamente essa distanciazinha aqui, né? Ou a que eu pintei em azul ou a que eu pintei em verde. Então, posso pensar aqui, sei lá, vamos botar α1R1. α1R1. Ok? Aí, o que é que eu posso pensar aqui? Vamos botar α2R2. Daqui a pouco eu explico melhor por que eu vou botar α2R2. Mas tanto faria, né? Botar um ou outro. Porque aí eu posso separar isso da seguinte maneira. Ó. Isso aqui vai ser α2 dividido por α2R2 menos α1 dividido por α2R2. Tranquilo? Só fiz separar aqui, né? Porque é uma subtração dividido por um produto. Eu posso pegar esse primeiro dividido pelo produto menos o segundo dividido pelo produto. Bom, o α2 aqui eu posso cancelar. Ó. O α2 aqui eu posso cancelar. E isso aqui vai ficar 1 dividido por R2. Aqui, ó, 1 dividido por R2. Menos. E esse α1 por α2, eu posso substituir por R2 por R1. Então, isso aqui vai ser, ó, posso escrever da seguinte maneira. Isso aqui vai ser, né? Vamos puxar aqui só para facilitar as ideias. Isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. É α1, α2 que multiplica 1 sobre R2. Tudo bem? α1, α2 que multiplica 1 sobre R2. Se eu multiplicar isso aqui, ó, α1 vezes 1, α2 vezes R2. Né? Então, eu não mudei nada. E isso aqui é o quê? R2 sobre R1. Então, vai ficar ó, menos R2 sobre R1, que multiplica 1 sobre R2. Ok? E aí, cancela aqui o R2 com R2, e isso aqui vai sobrar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Gabarito aqui vai ser a letra C, né? Ó, 1 sobre R2 dividido por 1 menos 1 sobre R1. Gabarito vai ser a letra C de casa. Agora, é uma questão realmente complicada, né? Porque você pode se atrapalhar com muita letra no meio, né? Que ó, você tem α1, α2, R1, R2, ainda tem o Lzão, Lzinho, né? Então, muita letra envolvida, e aí você pode acabar se atrapalhando na hora de fazer a questão, né? Se fosse com números, ficaria uma questão bem mais tranquila. Mas pelo fato de ser toda literal a questão, alguém pode ter uma certa dificuldade. Considerada uma questão difícil, né? Essa seria uma questão difícil aí da prova do Enem de 2020, segunda aplicação. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.